Estamos iniciando a nossa segunda aula da jornada Alcançando uma Mente Empreendedora. E como é que você ficou ontem com a ferramenta A Roda da Vida? Quais foram as fichas que caíram? Como você ficou se sentindo? Eu queria que você colocasse no grupo quais das fichas que caíram, como você se sentiu, o quão foi importante essa ferramenta para você. E queria chamar a atenção de vocês para algo, porque na nossa primeira jornada tivemos alguns participantes que falaram que se sentiram um pouco mal, triste, quando viram o seu mais, a roda da vida. E teve uma pessoa que até falou assim, que ficou tão mal que preferiu não assistir, ficou uns 2 dias sem assistir os vídeos por causa disso. E eu queria explicar o porquê isso acontece. O nosso cérebro, ele foi criado para nos proteger, para a sobrevivência. Então ele só entende 2 coisas, que ele precisa proteger você. Ele precisa te proteger da dor, te afastar da dor. E ele precisa te dar prazer. Então tudo aquilo que nos dá prazer, ele vai fazer com que a gente se aproxime. E tudo aquilo que causa dor, ele vai fazer com que a gente se afaste. Então, ele não entende que muitas coisas nos dão prazer, mas são maléficas para a gente. E outras coisas nos trazem dor, mas essa dor é para a nossa melhora. Então, ele não entende isso, ele vai querer te afastar. Então, se essa consciência da sua roda da vida te causou dor, você ficou triste por causa disso, e talvez você até ficou desanimado sem querer assistir os vídeos, é o seu cérebro te afastando da dor. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a dor que você quer sentir? A dor da mudança ou a dor de permanecer da maneira como está? É você que faz essa escolha. Então, pense nisso. Se você está sentindo esse desânimo, essa jornada, e sabe o que acontece? Que a gente começa a criar historinhas para nós mesmos, para a gente não continuar fazendo aquilo que está nos causando dor. Então a gente começa a arranjar desculpas. Estou muito ocupada, aconteceu muita coisa, não estou tendo tempo. Ou então começa a colocar até defeitos na nossa jornada. Eu sei que a nossa jornada pode ter vários erros. Eu não sou perfeita, às vezes falo errado, como determinadas letras. Tem uma voz que também pode até não ser agradável para você. Mas a minha intenção aqui é te influenciar a mudar a sua vida e a transformar de uma vez por toda a sua caminhada em algo que você vai obter tudo aquilo que você sonha em ter. Então essa é a minha intenção, esse é o meu propósito de vida. Então eu estou aqui para te ajudar. Então não deixe que a dor te afaste, a dor pare você no meio do caminho, você não conclua essa jornada conosco, tá bom? Então foi só algo para você se tocar. Será que essas desculpinhas que eu estou dando, será que é o meu cérebro me fazendo me afastar da dor que eu senti com essa primeira ferramenta? Será que é isso? Será que essa minha desculpa de que eu estou sem tempo, está acontecendo milhares de coisas? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Nem que você vá assistir os vídeos de madrugada. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, pensa assim, eu estou ganhando um curso, um mini curso, totalmente gratuito, que vai me ajudar a melhorar o meu negócio, que vai me ajudar a dar um pontapé inicial no meu negócio. Então, aproveite essa oportunidade. Não deixe que a dor te paralise, tá bom? Então, continuando a nossa jornada, hoje estamos no nosso segundo dia. E na nossa aula ontem, nós falamos sobre essa situação atual que a mente empreendedora, ela precisa alcançar, saber exatamente onde você está, para que você saiba onde você quer chegar. E essa ferramenta que eu trouxe para vocês foi exatamente para você ter essa consciência, onde eu estou.
Então você viu o resultado do seu mais. E agora, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar não é no 10, na pontuação 10 para todos os pilares da sua vida? Então agora você já sabe aonde você quer chegar. Eu quero ter equilíbrio. Eu quero ter 10 em todos os pilares da minha vida. Eu quero que a minha roda da vida rode. E o que eu preciso fazer para que a minha roda da vida rode? Eu dei para você a sugestão de 5 pilares que estão os mais deficientes, de você começar a escrever uma ação para cada um deles. Mas se você quiser ir além, escreva para todos os pilares. Qual é a ação que eu vou começar a fazer para que os meus pilares, todos eles, cheguem ao máximo? Para que minha roda fique linda, bem redondinha e ela possa rodar. Tá bom? Se você quer ir além, faça isso. Crie ações para você começar a mudar hoje a sua roda da vida. Então, saber o nosso estado atual e saber aonde queremos chegar, nós já descobrimos. Agora, nós vamos aprender 2 conceitos importantes que todo empreendedor de sucesso, ele precisa saber e ele precisa praticar. E o primeiro é ser grato por aquilo que você tem e por aquilo que você não tem. A gratidão é algo poderoso. A gratidão é um sentimento que pode reprogramar nossa mente. Isso mesmo, ela pode reprogramar nossa mente. E a Bíblia já fala da gratidão há muitos anos atrás, porque Deus nos deu a Bíblia como um manual. E você pode ver do início ao fim a Bíblia falando da gratidão e sermos gratos por tudo. E eu não entendia muito bem quando eu via o apóstolo Paulo falando em tudo dai graça. Seja grato nas tribulações. E eu pensava assim, gente, mas como eu posso ser grato nas tribulações? Como eu posso dar graças por tudo, até mesmo pelas coisas ruins? Como é que é isso? E eu não conseguia entender. E quando eu vim entender a prática da gratidão, eu estava num momento muito difícil na minha vida, quando eu me separei, e foi algo muito, muito triste para mim, foi uma perda muito ruim para mim, e eu já estava entrando numa pré-depressão. E foi quando uma amiga me falou de um livro, e esse livro ensina você a praticar a gratidão durante 28 dias. E eu comecei a fazer aqueles exercícios, sentindo a gratidão todos os dias pela manhã. E em uma semana, gente, a minha mente, as minhas emoções, elas começaram a mudar. E por isso que eu trago esse conceito hoje para vocês, porque é uma arma poderosa para a gente começar a melhorar e a equilibrar o nosso emocional. Então a gratidão, você tem que saber diferenciar gratidão de educação. E muita gente acha que é grata. Não, eu sou uma pessoa grata porque eu agradeço quando eu desço do ônibus, eu agradeço ao caixa do supermercado, eu agradeço quando alguém presta algum serviço para mim. Isso não é gratidão, isso é educação. Gratidão é uma prática. Gratidão, nós geramos dentro de nós a gratidão. E gratidão nos faz olharmos à nossa volta e verificarmos tudo aquilo que temos de bom. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a desenvolver no nosso cérebro essa procura por ser grato. E mesmo diante das dificuldades, o nosso cérebro, quando ele começa a desenvolver isso, ele vai buscar coisas para agradecer, mesmo diante das dificuldades. Aí agora a gente entende porque o apóstolo Paulo, na Bíblia, falava em tudo dai graças. Porque se você aprende a agradecer por tudo, mesmo diante das dificuldades, você vai aprender a ser grato por tudo, por aquilo que você tem e por aquilo que você não tem. Então, nós vamos falar um pouquinho do poder da gratidão. A neurociência, ela explica o poder da gratidão em nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, ativamos um sistema de recompensa do nosso cérebro, localizado numa área chamada núcleo
acoubles. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer no nosso corpo. Então é isso que a gratidão gera, um sentimento de bem-estar. E é aquele momento em que você senta e você começa a pensar: obrigado, Senhor, por um dia hoje, porque eu acordei, porque eu abri os meus olhos, porque eu estou respirando. Obrigado porque eu tenho a vida. E você começa a sentir aquilo e começa a olhar à sua volta, olhar para a sua família, agradecer. E você começa a gerar aquele sentimento gostoso, e você começa a sentir esse prazer. Isso começa a gerar no seu corpo, porque o seu cérebro entende que você está pensando em coisas boas. E quando você está pensando em coisas boas, ele começa a produzir um hormônio, um neurohormônio de prazer, de felicidade, que traz bem-estar. E eu quero explicar um pouco melhor. Quando somos gratos, ocorre a liberação de dopamina. Esse é o neurohormônio que eu falei. É um importante neurotransmissor que aumenta a sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão vivem em níveis elevados de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Se você conhece uma pessoa que é otimista, que é aquela pessoa que está sempre feliz, animada, você pode procurar saber, é uma pessoa grata. Ela tem níveis de dopamina alto dentro dela, esses neurohormônios que o cérebro produz. É uma pessoa grata, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que está sempre sendo grata pelaquilo que ela tem e pelaquilo que ela não tem. Então você pode observar isso. E quando você vê uma pessoa muito reclamona, uma pessoa que murmura demais, uma pessoa que só fala, é pessimista, só fala coisas ruins, está sempre reclamando, você vai ver os níveis de dopamina dentro dessa pessoa está lá embaixo. E os níveis de neurohormônios de estresse está lá no alto. E é isso que causa a depressão, a ansiedade, as síndromes que nós estamos vendo muito hoje em dia, síndrome de pânico, várias síndromes que trazem medo, que trazem ansiedade. A gente está vendo aí de montes hoje na nossa sociedade e é por causa disso. É a forma como você tem pensado, é naquilo que você tem pensado. Então, quanto mais você pensa em coisas negativas, mais hormônios de estresse vão sendo produzidos pelo seu cérebro. E quanto mais você pensa em coisas boas, em coisas que te dão prazer, alegria, mais níveis de neurohormônios da felicidade são produzidos dentro de você. E existe um outro neurohormônio que é a gratidão produz. A gratidão deve ser construída pelo nosso pensamento. Construa isso, o reconhecimento interno, pensando em conquistas. E um outro hormônio, por outra via neural, a gratidão estimula as vias cerebrais para a liberação de outro hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz a tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. Gente, é ou não é um remédio poderoso? A gratidão é um remédio natural. Deus, ele nos deu isso para que nós praticássemos, para que nós eliminássemos todos os sentimentos ruins da nossa vida através da gratidão. Então você está vendo a importância, você está vendo como a gratidão é poderosa. Ela libera esse neurohormônio chamado ocitocina, que é o neurohormônio do prazer, do amor. E ele também, a ocitocina também ela é liberado quando você abraça uma pessoa, quando você fica ali abraçadinho. É um exercício que eu uso muito no processo de coaching, que eu peço para as pessoas praticarem em casa. Abraça o seu marido durante 40 segundos, fica ali abraçadinho com ele, só sentindo o momento. Você vai ver começar a produzir algo gostoso, uma sensação gostosa dentro da gente, que é a ocitocina. Isso elimina o medo,
reduz a ansiedade, a fobia. Então você começa a ver o quanto a gratidão ela é poderosa. Exercitar o sentimento da gratidão dissolve o medo, as angústias e os sentimentos de raiva. Fica mais fácil controlar os estados mentais e desnecessários. O nosso cérebro não é capaz de sentir ao mesmo tempo gratidão e infelicidade. E é você que faz a escolha. Olha só, não, o nosso cérebro não é capaz de pensar em coisas ruins quando você está sendo grato. Quando você está praticando esse sentimento. O que é praticar esse sentimento, Jaqueline? Principalmente pela manhã. Acorde de manhã e já separe um tempinho. Eu coloquei esse exercício lá no grupo. São 2 exercícios, vão ser um exercício de manhã para você praticar a gratidão e o outro antes de dormir. Por quê? Se você, antes de dormir, começar já a pensar nos problemas que você tem que resolver no outro dia, nas questões, nas contas para pagar, nas coisas que você vai ter que lidar no outro dia, você vai dormir, mas no outro dia você já vai acordar com aquele último pensamento, que é nas coisas que você tem que resolver. Então, provavelmente você já vai levantar estressado, já vai levantar com o seu emocional abalado, já vai levantar, começar a reclamar, já vai ter confrontos na sua casa, com o marido, com filhos, até mesmo com o cachorro, e você já vai começar o seu dia estressado, o seu dia já não começa bem. Então já começa aí, ó, efeito dominó. Não acordou bem, é quando a gente fala assim, poxa, acordei hoje com o pé esquerdo, né? Então, não é porque você acordou com o pé esquerdo, é porque você já acordou pensando em problema, você já acordou pensando em coisas que tem que resolver, em situações ruins que vai ter que passar, porque já dormiu pensando nisso. Mas quando você dorme e você agradece pelo dia que passou, você lembra das coisas boas que aconteceram durante esse dia, aí você me pergunta, Jaqueline, não aconteceu nada bom. Então lembre de alguma coisa boa que aconteceu, uma viagem que você fez, um tempo bom que você passou na sua vida, algo que foi legal para você. Lembre disso. E vá dormir sentindo aquela sensação boa de agradecimento. Senhor, obrigado pelo dia que passou. Obrigado por isso, por aquilo que aconteceu. Obrigado. Você vai se dormir se sentindo bem. E quando você acordar, você vai acordar com essa sensação boa também. Aí você acordou e já começa a agradecer. Não tem que dar tempo para pensar em problemas. Já começa agradecendo. Obrigado por esse dia. Obrigado. Olha que dia lindo. Obrigado pela minha vida, pela minha saúde. Começa a agradecer. E você vai perceber que o seu dia vai ser muito melhor. As coisas vão ser mais leves. Mesmo que tenha um monte de problema para resolver, mas você vai já com outra maneira de pensar. Você já vai com a sua mente mais leve, você já vai mais tranquilo, com menos estresse. E quando a gente vai assim, quando a gente vai com um pensamento mais positivo, as coisas acontecem melhores, tudo é resolvido de uma forma mais tranquila e você vai ver que o seu dia vai ser muito melhor. Então, para fazer com que o seu dia comece de forma positiva já pela manhã, experimente pensar nos diversos motivos que você tem para sentir gratidão e termine o seu dia refletindo sobre as realizações que lhe deram prazer. Então, foi o que eu falei. Comece com a gratidão e termine com a gratidão. Você vai ver que os seus dias ficarão muito melhores. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é um versículo bíblico, está lá em Filipenses 4:8, que é algo muito verdadeiro. Por quê? O que tem ocupado a sua mente? Tem
sido coisas verdadeiras? Coisas respeitáveis? Você tem pensado sobre o seu próximo algo de respeito? Você tem julgado? Você tem falado mal das pessoas? É justo o que você tem pensado? É puro o que você tem pensado? É amável? É de boa fama? Então, se há alguma virtude, se há algum louvor, são coisas que tem que ter virtude, louvor. Então, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E quando a gente agradece, quando a gente preenche a nossa mente com gratidão, você não tem tempo de ficar pensando em coisas ruins, de ficar falando mal das pessoas, de ficar julgando as pessoas. Você não tem tempo de ficar falando coisas que não são verdadeiras. O que é coisa que não é verdadeira? Coisas que nós criamos na nossa mente. Acontece com você, às vezes, uma situação ali, você ficou sabendo de uma situação e você já começa a imaginar, nossa, isso vai acontecer assim, vai acontecer assado, ai meu Deus, e você começa a ficar preocupado. Você já está criando uma história de se acontecer. Mas será que é verdadeiro? Vai acontecer realmente isso? Como, por exemplo, vou falar uma situação aqui que talvez já, para você que é mãe, pai, talvez aconteça de um filho que tem o horário dele chegar em casa e de repente dá aquele horário e ele não chega. E dá 1 hora, 2 horas e não chega. E você pega o celular e vai ligar e está fora de área. O que acontece com você? Começa a ficar preocupado, certo? É normal. Pai e mãe, a gente se preocupa. E a gente começa, meu Deus, o que aconteceu? E aí vem aquilo que não é verdadeiro. Porque você começa a imaginar o que pode ter acontecido. Meu Deus, será que foi assaltado? Será que sofreu algum acidente? É a primeira coisa que a gente pensa. E você já fica se vendo ligando para o hospital, se vendo. É assim que trabalha a mente do ansioso, tá? A gente já está vendo lá na frente um monte de tragédia. Meu Deus, isso, e não chega e olha pro relógio, e liga para amigo, e liga para um, para outro, começa a olhar notícias para ver se aconteceu alguma coisa perto de onde ele estava, e você começa a ficar nervosa e começa a criar um monte de coisas que não são verdadeiras. E ali você já está com o coração quase saindo pela boca quando vê a porta abre e seu filho chega. Mas ali, você já criou um monte de coisa que não é verdadeira. Então, ocupe sua mente em coisas verdadeiras. Então, eu quero convidar você a praticar esses exercícios que eu coloquei aí no grupo, tanto de manhã quanto da noite. Pratique, não escolha um horário de manhã e um horário à noite. Não é qualquer horário, porque vai fazer mais efeito se você fizer logo assim que você acordar e assim que você for dormir, tá bom? Pratique esses exercícios e eu tenho certeza, eu te garanto, que no final da nossa jornada você já vai perceber mudanças na sua forma de pensar, na sua forma de ver o mundo, tá bom? Pratique a gratidão, estude mais sobre a gratidão. O que damos aqui é tão pouco, mas já é algo suficiente para você entender o quanto a gratidão é uma prática boa, saudável para você, tá bom? E vamos para mais um conceito, que é a autorresponsabilidade. O que é isso, Jaqueline? Todo empreendedor de sucesso, ele é autorresponsável. O que é isso? É a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, você é o único que pode mudá-la. Esse é um conceito importante e tão simples, mas que muitas vezes a gente não entende e está sempre colocando a culpa no outro. Faz parte da nossa natureza, da natureza humana, colocar a culpa dos nossos erros, a culpa daquilo que tem acontecido na nossa vida, nas circunstâncias ou em outras pessoas. E isso eu trago um exemplo.
lá do início, né? Quando a Bíblia fala que Deus criou o mundo e Deus criou o homem e a mulher. E eles eram puros, eles tinham uma intimidade, um relacionamento com Deus. Mas um dia eles fizeram uma escolha de comer de uma árvore que Deus tinha falado que eles não podiam comer. E a mulher, ela é enganada por uma serpente e ela come desse fruto e entrega para o marido, e o marido come, e a partir dali eles desobedecem e eles perdem esse relacionamento com Deus. E Deus procura o homem como ele fazia todos os dias no final da tarde, e ele chama Adão, e Adão fala, olha, eu vi que eu estava nu e eu me escondi, e Deus, mas como é que você sabe que você estava nu? E Adão, ele fala, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então começa ali a natureza do homem, separado de Deus, a não ter autorresponsabilidade. Adão coloca a culpa na mulher e a culpa em Deus. Você percebeu que ele coloca a culpa em Deus? Ele diz, a mulher que tu me deste. Então ele coloca a culpa não só em Eva, mas também em Deus. Foi Deus que deu a mulher para ele e a mulher deu um fruto e ele comeu. Já começa ali. E Eva, para não deixar ficar barato também, chega, a serpente me enganou e eu comi. E a serpente, como não tinha como colocar a culpa em ninguém, ficou com a culpa toda para ela. Mas o que eu quero trazer para você é que isso está na nossa natureza, da gente sempre tirar a culpa, a autorresponsabilidade, tirar da gente e colocar no outro. Como assim, Jaqueline? A gente está sempre culpando outras pessoas, ou culpando as circunstâncias. Eu quero trazer um exemplo aqui para nós empreendedores. A pandemia. Muita gente, muito empreendedor, realmente está tendo muita dificuldade por causa da pandemia. Muitas lojas fecharam, muitos negócios fecharam, muita gente ficou em situação bem difícil mesmo. Mas eu vejo muita gente falando assim, por causa dessa pandemia, meu negócio acabou por causa dessa pandemia. E eu faço uma pergunta, como estão os seus concorrentes? Aqueles que prestavam o mesmo serviço que você, aqueles que vendiam o mesmo produto que você, todos eles também fecharam? Pode ser que muitos fecharam, mas nem todos eles fecharam. Aqueles que não fecharam, aqueles que estão conseguindo sobreviver na pandemia, o que eles estão fazendo que você não fez? Eu vejo muito empresário que usaram de criatividade para vencer essa pandemia e estão vencendo. E alguns estão faturando até mais do que faturavam antes, porque usaram a criatividade, usaram o marketing digital, usaram a internet para vender os seus produtos, passaram a economizar. Eu posso dar até o exemplo de nós mesmos aqui do suporte contábil, a nossa empresa. As nossas funcionárias tiveram que começar a trabalhar de casa. E a gente preparou toda uma estrutura para que elas acessassem o nosso computador aqui, o nosso servidor, e pudessem fazer tudo de casa para a gente proteger elas. E, na verdade, quando algo que a gente, na época, a gente ficou super assustadas e pensando, meu Deus, o que vai ser agora? Como é que a gente vai ser? Como é que vai ser o trabalho? No início teve um pouco de dificuldade, até a gente se acostumar em usar o sistema. Foi, assim, algo complicado. Mas depois, quando tudo ficou no seu devido lugar, a gente começou a ver os benefícios. Algumas que moravam distante passaram a ficar felizes porque não tinham que enfrentar toda aquela dificuldade de pegar o ônibus cheio, de engarrafamento. Algumas até melhoraram a saúde porque tinham um estresse tão grande para chegar aqui e ficaram bem, estavam ali na sua casa.
outras passaram a ter mais tempo com os filhos. Então, a gente começou a ver os benefícios que trouxe e os custos para a gente como empresários, como que caiu. Então, trouxe benefícios. E a gente precisa ver com outros olhos o que eu posso fazer para que o meu negócio melhore e usar a minha criatividade e não ficar só o tempo todo colocando a culpa na pandemia. Porque é isso que a falta de autorresponsabilidade faz. A gente fica o tempo todo focado no problema e a gente não foca naquilo que a gente pode fazer para resolver o problema, na solução. A gente está sempre culpando o outro, está sempre culpando a circunstância. E a gente fala, é a crise do país que não está deixando a minha empresa crescer, é a pandemia que está fazendo a minha empresa quase fechar. Mas a gente não olha na solução. O que eu posso fazer? Tudo bem, a pandemia está aí, a crise do país está aí, mas o que eu posso fazer para melhorar o meu negócio? Isso é a mente de um empresário de sucesso. Eu sou autorresponsável. E a única pessoa que pode mudar essa situação sou eu. Não adianta ficar colocando a culpa nos outros. Quer ver uma outra coisa? Quando a gente culpa os nossos relacionamentos. A culpa é sempre do outro. Não é mesmo? No casamento a culpa é do outro. É o outro que faz isso, é o outro que faz aquilo, é o outro que fala daquela maneira, é o outro que é bruto, na forma grosseira, na forma de falar. Mas eu não olho para mim e vejo o que eu preciso mudar. Deixa o outro de lado. O outro é problema do outro, é ele que tem que resolver. Mas qual é o meu? Quais as atitudes que eu estou fazendo e que está gerando no outro talvez esse comportamento? O que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Para melhorar o meu relacionamento com meus filhos? Os meus filhos são rebeldes, os meus filhos não me atendem, não me obedecem. Quem que ensinou eles a serem assim? Então, quando a gente olha pra gente, poxa, eu negligenciei os meus filhos. Eu realmente não soube educar, eu realmente não fui firme, eu não coloquei limite e hoje já estão adolescentes, estão agindo assim comigo. O que eu posso fazer agora para mudar? Somente eu posso mudar. O que eu posso fazer? Aí você começa a colocar a culpa também nos seus funcionários. Os meus funcionários estão sempre faltando, não se empenham no serviço deles, a minha equipe não é uma equipe boa, eu nunca consigo fechar uma equipe boa. E você está ali focado nos seus funcionários. Mas os seus funcionários, eles são um reflexo do líder que eles têm. Então, se você fosse um líder que estivesse passando uma motivação para os seus funcionários, com a forma como você fala, com a forma como você trata cada um deles, com certeza a sua equipe seria uma equipe muito melhor. Então você tem que, ao invés de botar a culpa nos seus funcionários, como eu estou sendo como líder, como eu estou influenciando a minha equipe, como eu falo com eles, como eu trato os meus funcionários. Então, você como empreendedor, como empreendedora, precisa aprender esse conceito poderoso que é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade tem 6 leis. E eu queria que você pegasse essas leis, escrevesse num papel, colasse em algum lugar na sua casa ou na sua empresa, coloca num lugar visível, talvez até para os seus funcionários aprenderem. Leia todos os dias para você mesmo, até você aprender, até você praticar, até ser algo real na sua vida, a autorresponsabilidade. Então nós vamos ver aqui quais são essas 6 leis da autorresponsabilidade.
A primeira, se é para criticar, cale-se. Nós temos uma mania muito feia de somente criticar. Quando a gente critica, é que a gente está falando para nós mesmos, eu sou melhor, eu posso fazer melhor. E muitas vezes a gente vai falar assim, não, é uma crítica boa, é uma crítica para você melhorar. Mas será que essa crítica vai realmente melhorar e ajudar a pessoa? Às vezes uma crítica pode matar e paralisar uma pessoa. Então cuidado com as suas críticas. Então às vezes é melhor calar. Para de criticar. Foque nas coisas boas, dê alguma sugestão, como na segunda fala. Se é para reclamar, dê sugestão. Se você acha que a pessoa não está fazendo da maneira certa, diga para ela uma sugestão de como ela poderia fazer e melhorar o serviço dela, melhorar a maneira como ela está fazendo. Isso pode ser na sua casa, com a sua família, isso pode ser na sua empresa, com os seus funcionários. Dê sugestões. Ao invés de ficar reclamando com a pessoa, você não faz direito, você não faz nada direito. E muitas vezes a gente fala isso para os nossos filhos. E amanhã eu vou estar falando sobre isso. Como é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente fala para os nossos filhos. Então, se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpado, busque a solução. Quantas vezes nós ficamos o tempo todo culpando os outros, culpando a situação? Mas foque na solução. Tudo bem, aconteceu isso. A gente fez isso errado. A empresa não está conseguindo caminhar. Então vamos para a solução. Vamos traçar um plano de ação. Vamos ver como a gente vai melhorar essa situação. Vamos buscar uma solução. Foque na solução. Se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Outra coisa que a pessoa que não tem autorresponsabilidade está sempre fazendo, é se fazendo de vítima. Ah, como eu sou infeliz. Ah, como as coisas não dão certo para mim. Esse já é o terceiro empreendimento que eu estou fazendo e não dá certo. Olha, nada dá certo para mim. E você se faz de vítima. Ah, eu não consigo, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Você já entrou em uma fila de idoso? Eu, quando estava grávida, eu entrava nessas filas de idosos e era muito interessante. Os idosos começavam a falar dos seus problemas de saúde. E havia uma disputa ali. Quem tinha mais problema de saúde? Um falava, eu estou com artrite e artrose. E o outro falava, mas eu além de ter artrite e artrose, eu tenho bucite. E iam, para ver quem tinha mais problema de saúde. E esse é o vitimismo, a gente está sempre falando as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E às vezes isso é um vício. A gente se faz de vítima exatamente para o outro chegar e falar assim, poxa, eu sinto muito, e o outro sentir pena, e aquilo que o outro fala, e começa a querer te animar, te traz um bem-estar, você se sente mais acolhida, você se sente amada por causa disso, isso vira um vício. Eu aqui não voltei como falar sobre vícios emocionais, mas no nosso curso eu vou falar sobre vícios emocionais, mas ser vítima, se sentir como um vítima o tempo todo, é um vício emocional. Então, se faça sempre de vencedor. Para que ficar falando daquilo de ruim que me aconteceu, a não ser que seja para dar exemplo de que você venceu. Fale quando for dar o exemplo, quando for ajudar o outro. Se não for para ajudar, então fique quieto, não precisa falar das coisas ruins, fale de coisas boas. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Nós erramos o tempo todo. Nós tomamos decisões erradas o tempo todo. É normal, faz parte do ser humano. Mas adianta ficar falando dos erros? Adianta ficar ali
Nossa, eu fiz isso, não era para eu ter feito isso. Já fez. Então agora aprenda com eles e faça diferente. Não adianta você continuar insistindo no seu erro, porque nunca vai sair um resultado diferente. Vai sempre sair o mesmo resultado. Agora, quando você vê, eu errei, então agora eu vou fazer algo diferente para que o resultado seja diferente. Então não adianta ficar chorando, como minha mãe dizia, o leite derramado. Vá lá e limpe o leite. E preste atenção agora para que o leite não se derrame de novo. Ok? Pare de ficar se justificando. Porque quando a gente se justifica, a gente até sente diminui um pouquinho, né? A tristeza, a frustração por você ter errado. E é por isso que a gente faz muito isso, se ficar se justificando. Mas é muito melhor eu chegar e falar assim, errei mesmo, mas agora eu aprendi e não vou fazer mais assim. É muito melhor, porque você vai para a ação. Quando você fica se justificando, você fica ali, eu errei, não deu certo, nada deu certo, e você continua ali reclamando e não sai do lugar. Então, em vez de ficar justificando, vai lá e aprenda os seus erros. E por último, se é para julgar as pessoas, julgue apenas as atitudes e os seus comportamentos. Por quê? A gente tem uma mania de julgar as pessoas por aquilo que elas fazem. E a gente muitas vezes nem conhece aquela pessoa direito. Talvez foi uma pessoa que você encontrou na rua e fez algo, te falou algo que te distratou, foi grosseiro com você e você já sai falando que aquela pessoa é uma má pessoa. Mas você já pensou que talvez aquela pessoa estava num dia ruim? Você não sabe o que está acontecendo na vida dela. Você não sabe o que ela está passando. Talvez sim seja uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, mas ela só estava passando por um momento difícil. Então, quando você for julgar alguém, julgue as suas atitudes e os seus comportamentos, não a pessoa em si. Tá bom? Então, escreva essas 6 leis. Aprenda com essas 6 leis. Use no seu dia a dia, use na sua empresa, use com seus fornecedores, com seus funcionários, use dentro da sua casa. Ensine essas leis para os seus filhos, porque é algo importante que vai fazer com que você mude os seus relacionamentos, mude a sua percepção de você e daqueles que vivem ao seu redor. Vai melhorar muito a sua forma de ver o mundo. E, finalizando, a nossa chave de hoje é a verdade. E eu quero falar para você, seja verdadeiro. Verdadeiro com você mesmo. De reconhecer aonde eu estou errando. Aonde eu estou errando. Começar a fazer uma análise de tudo que você ouviu na aula de hoje sobre a gratidão, como tem sido os seus pensamentos. O que tem saído da sua boca? Tem sido palavras de gratidão ou palavras de murmuração? Você tem sido autorresponsável? Como você tem tratado os seus filhos, o seu marido, as pessoas que você ama? Qual tem sido a maneira como você tem falado com elas? Como você tem tratado a sua equipe, os seus funcionários? Como é que estão os resultados com a sua empresa hoje? Traga a consciência e seja verdadeiro com você mesmo. E comece a pensar o que eu posso fazer para mudar. E comece a praticar tudo que a gente aprendeu hoje. Amanhã é a nossa terceira e última aula e vocês vão seguir com a Jussara e a Monique. E amanhã estaremos falando sobre estrutura emocional, algo poderoso. Então, pegue essa chave da verdade, seja verdadeira com você, examine-se a si mesmo, veja aquilo que precisa ser mudado na sua vida hoje. Tá bom? Foi muito bom estar com você nessa aula de hoje. Um grande abraço e até amanhã.